Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Cinema. E no episódio de hoje a gente vai comentar sobre a primeira temporada da mais nova aposta do Prime Video para sua plataforma de streaming, que é a série Citadel. Produção bacana, baita orçamento, os irmãos Russo envolvidos, nomes conhecidos no elenco como Stanley Tucci, como Richard Madden, nessa série que é um verdadeiro show de clichês. Então fica até o final desse episódio porque eu vou falar a minha opinião sobre essa primeira temporada de Citadel. Mas antes da gente comentar sobre a primeira temporada de Citadel, não custa nada lembrar que o Falando Cinema é um canal lá do YouTube. Então para você que está ouvindo a gente aí nas plataformas de áudio, corre lá no YouTube, procura a gente lá Falando Cinema. A própria série do Citadel eu também comentei um pouquinho lá no meu canal no YouTube, mas na aba Comunidade, por isso que é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque não somente por conta dos vídeos que eu posto lá, tanto os normais quanto os shorts, mas também tá acompanhando sempre o que eu posto lá na aba Comunidade, porque vira e mexe eu falo rapidinho lá sobre um episódio de uma série, ou então sobre a primeira temporada de uma série, ou então sobre um filme. Então vai lá no YouTube e se inscreva no canal Falando Cinema. E aproveite também para seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais, porque a gente não tá somente no YouTube e também não estamos somente aqui no podcast, nas plataformas de áudio e também lá no YouTube, é postado o podcast também, mas nós estamos também lá no Instagram e também no TikTok. Vira e mexe, tem conteúdo que eu posto lá no TikTok do Falando Cinema que eu não posto mais em lugar nenhum. Então segue a gente também nas outras redes sociais. Beleza? Então vamos lá! Citadel, grande aposta aí do Prime Video, produção caríssima, até estourou o orçamento, porque teve uma galera da parte criativa que saiu da série no meio da produção, aí teve que recontratar, fazer refilmagem, a série estourou o orçamento, foi uma loucura. Produção com os irmãos Russo, né, que é um nome de confiança, trama de espionagem, bem apegada ali do Capitão América 2, Soldado Invernal, que os irmãos Russo fizeram. Até mesmo aquele filme, né, O Agente Oculto, lá da Netflix, que eu até hoje particularmente não vi, mas também fala sobre espionagem, então é um tema que os irmãos Russo estão familiarizados, eles são produtores dessa série, então tinha tudo para funcionar. Então assim, em termos de produção, na parte técnica da filmagem, os atores, a direção, a edição, a trilha sonora, a abertura, tudo isso é ótimo, cara. Na parte técnica, eu particularmente não tenho absolutamente nada a reclamar da série. Tudo bem que tem uma ceninha ou outra de ação ali que poderia ter sido melhor dirigida, mas nada, na minha opinião, que comprometa você se engajar com a série nesse sentido técnico. O meu problema com essa primeira temporada de Citadel é com a história e como que eles decidiram contar essa história. E como eu falei no início do episódio, Citadel é um show de clichês. E a grande questão é problema usar um clichê do cinema, um clichê do gênero de espionagem? Não necessariamente. Porque a gente sabe que o cinema, o audiovisual, os gêneros, né, de cinema e também para séries, ele tem os seus clichês. Se você lembrar, por exemplo, dos filmes de terror, tem sempre aquele clichê do carinha que tá fugindo do assassino, ele vai lá e tropeça, cai no chão, ou então um personagem que usa óculos, aí cai no chão, ainda perde o óculos e fica cego. É um assassino que não morre nunca, ele cai de penhasco, cai de prédio, ele toma facada, ele toma tiro, ele pega fogo, mas o cara não morre, ele sempre ressuscita no próximo filme e tal. Então assim, o cinema ele tem os seus clichês, cada gênero tem os seus clichês, e no gênero de espionagem também tem os seus clichês. Aquelas super tecnologias impossíveis, aqueles planos mirabolantes, o vilão que conta o plano pro espião e tal. A gente vê muitos deles sendo utilizados, por exemplo, em franquias como Missão Impossível, ou então no 007, né? O James Bond é campeão dos clichês do gênero de espionagem, né? Com as Bond Girls, com os gadgets, com os relógios, o carro com arma. Então, quando eu falo que Citadel é um show de clichês, não necessariamente é algo depreciativo, porque os clichês do cinema podem ser utilizados de uma forma interessante, de uma forma divertida, para entreter a gente e tal. O problema é que Citadel utiliza de todos os clichês do gênero de espionagem de uma forma muito genérica e nada divertida, nada agradável, nada fluida com a história. Então, por conta disso, eu particularmente achei essa primeira temporada da série Citadel uma porcaria. Mas vamos lá, antes da gente entrar aqui na área do spoiler, e só lembrando que eu vou falar spoiler de toda essa primeira temporada da série mais pra frente, vou falar aqui uma sinopse rapidinha pra você que ainda não assistiu a série do Citadel. Citadel é uma série que acompanha a agência de espionagem global independente chamada Citadel, que foi destruída pelo grupo Mantícora. Olha só esse nome clichêzaço, né? Já começa aí, mas beleza. Uma organização que opera no submundo a fim de estabelecer uma nova ordem mundial. Junto com a queda da agência, as memórias
dos espiões Mason Kane, que é o nosso querido Richard Madden, o Robb Stark do Game of Thrones, e a Nadia Sin, que é interpretada aqui pela Priyanka Chopra Jonas, que a gente viu um pouquinho dela lá no quarto filme do Matrix, né? Ela faz o papel da nova Oráculo. As memórias deles foram apagadas. Seguindo caminhos separados, os dois agentes construíram novos rumos nos últimos 8 anos. Mas tudo muda na vida da dupla quando Bernard Orlick, que é o nosso querido Stanley Tucci, membro veterano da Citadel, busca desesperadamente a ajuda dos antigos colegas para impedir os planos perversos da Mantícora. Então veja, pela sinopse, parece algo de fato muito farofa, muito James Bond, muito Missão Impossível, e tá tudo bem com a sinopse. O problema é que a forma como eles decidiram contar essa história é péssima, é péssima. Em primeiro lugar, por conta dos personagens, cara. Porque é o seguinte, o Mason Kane e a Nadia Sin, eles são espiões e é sempre aquela coisa. Eles têm um envolvimento amoroso que ninguém sabe e tal. Nisso você vai ver que são 3 clichês em um. Tipo assim, é o clichê do espião namorar a espiã, é um clichê de, tipo, os dois têm um passado misterioso e nenhum dos dois sabe do passado um do outro. E pra piorar a questão dos clichês, um fica quase sempre mentindo pro outro. A gente até viu um pouco disso no último filme do James Bond, né, que é o Sem Tempo Pra Morrer. Então, tipo assim, é um clichê já batido. Só que a questão é, como eles têm esse passado misterioso, eles ficam sempre mentindo um pro outro, e a série utiliza desse recurso dos flashbacks toda hora, e no último episódio particularmente é uma exaustão de flashbacks, a série fica o tempo todo fazendo plot twist em cima de plot twist. Tem uma revelação bombástica no primeiro, outra no segundo, outra no terceiro, outra no quarto, outra no quinto, outra no sexto. E por conta disso, os dois personagens principais têm muito tempo de tela, mas você não sente apego emocional por nenhum deles. E eu vou te falar que nem é culpa tanto assim dos atores, sabe? Porque, tipo assim, o Richard Madden, beleza, ele não é um baita de um ator, mas ele é um cara ok. A Priyanka também não é uma baita de uma atriz, pelo menos por enquanto e tal, mas ela manda bem, assim, no papel que lhe é dado. Mas, cara, pelo amor de Deus, são personagens muito rasos, muito clichês, e eles não tentam dar nada de diferente, sabe? Então, tipo assim, esses personagens principais, eles tentam dar uma certa complexidade, aparentemente, mas nenhum deles tem complexidade nenhuma. Eles são totalmente rasos, totalmente clichês, totalmente previsíveis as atitudes deles e tal. E outra coisa, cara, em relação ao Mason Kane, eu nunca vi um espião pra ser tão emocional igual esse cara. A quantidade de merda que ele faz na série, enquanto tá com a agência, depois que ele sai da agência, depois que ele faz a merda que ele faz, eu nunca vi o cara fazer tanta merda simplesmente por uma questão emocional, cara. E tipo assim, você até entende essa questão, poxa, ele ama ela, então ele faria de tudo pra poder ficar com ela, ele tá disposto, cara. Tem um episódio que ele fala, tipo assim, eu tô disposto a largar tudo isso aqui, de ser espião, de fazer as merdas que eu faço, de ser esse cara, tipo assim, só pra eu me casar com você, pra ficar com você. Só que toda essa aparente complexidade não funciona nessa narrativa. O que, novamente, citando aqui o 007, Sem Tempo Pra Morrer, no filme do James Bond, essa parada deles ficarem mentindo um pro outro, do romance entre eles, um passado misterioso que ela tem e tal, isso no filme 007 funciona, na minha opinião, muito bem. Mas na série do Citadel, essa coisa não se encaixa com o resto e com a narrativa que é feita. Tem uma questão já relacionada à história da série mesmo, como eu falei aqui na sinopse, tem uma questão que acontece, um acontecimento que faz com que os agentes da Citadel eles percam todas as memórias. Porque aparece já no primeiro episódio que a Mantícora bolou um plano que conseguiu acesso a todos os espiões da Citadel e eles começam a matar um por um. E como uma medida de segurança, a Citadel vai lá e aciona o que eles chamam de backstop, que é para apagar as memórias de todos os espiões de lá. Só que, obviamente, eles têm um líquido lá, um dispositivo, que se você injetar na pessoa, ela consegue trazer as memórias de volta. O que acontece? Um clichêzaço, o cara fica desmemoriado. Só que aí, quando ele consegue ter acesso ao líquidozinho que daria as memórias dele, o cara vai lá e consegue quebrar o frasco e o cara não consegue ter acesso às memórias. Olha como até esse aspecto bobo assim da série, a série trata de uma forma idiota. Quando eu vi esse negócio lá do primeiro pro segundo episódio, eu até falei, e devia ter gravado um vídeo pra provar isso. Eu até falei, no final da série eles vão dar um jeito de ter um líquido reserva para as memórias dele voltarem. O que acontece? No último episódio, o cara, no meio de um monte de escombros, consegue desenvolver um negócio, recodificar o líquido de não sei o que e consegue fazer o cara recuperar as memórias. Até isso, a série é extremamente clichê. E a parada da série é a seguinte, ela tem uma narrativa no presente, que é toda essa questão da guerra da Citadel com a Mantícora e tal, e nesse meio tempo a série vai intercalando com vários flashbacks para mostrar mais sobre o passado da Nadia, mais sobre a relação que ela tinha com Mason Kane. Ah, e só um
adendo, a Nadia também é uma espiã da Citadel e ela também perde as memórias, mas ela consegue injetar o líquido nela e ela lembra de tudo. E obviamente, como a série é extremamente clichê, quando ela recupera as memórias e o Mason Kane tá sem as memórias e o Mason Kane pergunta a ela: como é que eu era antigamente? Qual era o nosso relacionamento? Obviamente, ela mente pra ele, fala que eles não tinham nada, que a relação deles era muito profissional e só isso. E pra essa questão dos personagens, eu acho que a narrativa não funcionou, sabe? Porque não é problema, por exemplo, a série ou então um filme utilizar de uma linha temporal linear e nesse meio tempo intercalar com flashbacks. Várias séries e vários filmes fazem isso, né? Eu posso citar, por exemplo, a série do Lost, que basicamente a série quase toda é utilizar sempre o presente e o flashback. Mais pra frente utiliza o presente e o futuro. Só que na série Citadel, os flashbacks, como eles não são lineares, tá muito no passado, tá mais ou menos no passado, tá num passado normal, tá mais próximo do presente. Como esses flashbacks são muito distantes uns dos outros, você não sente a empatia necessária pelos personagens, você não passa muito tempo com eles. Porque é sempre um pedacinho de uma missão aqui, um pedacinho de outra missão ali, uma briga que eles têm ali, uma hora que eles ficam no hotel ali. Então, por conta disso, ficam várias cenas simplesmente jogadas pra mostrar, olha, eles têm um relacionamento no passado, ela é assim, ela fez isso, ele fez isso, ainda falou isso. E essa narrativa não funciona na série. Outra coisa que a série usa e abusa, cara, na sua narrativa é a questão dos plot twists, né? As grandes revelações. Porque qual que é a grande questão da série? É descobrir quem que foi a pessoa que entregou a Citadel pra Mantícora e a Mantícora executou esse plano de matar todos os espiões da Citadel pra poder derrubar ela. E é como a série vai pra cá, vai pra lá nos seus flashbacks, nas suas tramas paralelas e nessas revelações, esse plot twist em cima de plot twist, no meio da série você até esquece um pouquinho que a trama é essa. Então, por exemplo, durante um tempo a série tenta te manipular pra dizer que a Nadia tá escondendo alguma coisa, que ela talvez seja a pessoa que entregou, e aí depois tem uma super revelação, super clichê também, do porquê que ela fez aquilo que ela fez. Com o Mason Kane é exatamente a mesma coisa, cara. A série tenta te manipular pelo contrário, mas você sabe, é previsível que no final das contas ele que vai ter feito toda a merda. E no último episódio da temporada, que eles revelam que na verdade foi ele que fez a merda. Isso sem falar numa das coisas mais previsíveis de todas, cara. Porque o que acontece? A Mantícora executa o seu plano de matar todos os espiões da Citadel e quando chega a hora de matar tanto a Nadia quanto o Mason Kane, tem uma explosão, a Citadel vai lá e aciona esse backstop, apaga as memórias deles. E aí o que acontece? O Mason Kane acorda no hospital, não lembra de mais nada. Pouco tempo depois ele reconstruiu a vida dele, arrumou uma esposa, teve 2 filhos com ela e aparentemente ele consertou a vida dele. O que acontece? Mais pra frente é revelado que essa nova esposa dele também era uma espiã da Citadel que também sofreu esse backstop. E pra piorar, eles ainda fazem uma ligação dessa esposa do Mason Kane com um dos capangas do inimigo, cara. E olha só a forma idiota que eles fazem essa ligação desses personagens. O que acontece? O personagem lá do Stanley Tucci, que, diga-se de passagem, um grande ator, Stanley Tucci, extremamente mal utilizado nessa série, ele tá qualquer nota total. O personagem dele é capturado pela Mantícora, ele começa a ser torturado, e tem uma hora que a vilã principal da série lá meio que sai, e aí, cara, entra um capangão que vai começar a torturar o Stanley Tucci e tal. Inclusive, o cara é bom ator e ele tem uma vibe total John Wick, assim, sabe? E aí ele começa a torturar o Stanley Tucci, e no final o Stanley Tucci fala o seguinte: cara, não faz isso, porque eu sei onde tá a sua mulher. E quem que é a mulher do cara? É justamente a nova esposa do Mason Kane, que o cara não sabia que ela tava viva, que não sabia que ela tava desmemoriada, que não sabia que ele tava com o Mason Kane. Então, assim, não tem problema você fazer uma revelação bombástica. Várias séries são construídas sobre esse alicerce de fazer o plot twist, de chocar o espectador, de deixar um gancho pro próximo episódio, pra próxima temporada. Tá tudo bem. Só que em Citadel, eles usam e abusam dessas revelações em cima de revelações e coincidências em cima de coincidência e forçação de barra, e não funciona. Aí vai ter muita gente que vai falar o seguinte: Igor, eu não quero essa complexidade, esse roteiro redondinho no negócio de espionagem. Eu quero o entretenimento, eu quero o James Bond, eu quero Missão Impossível, a cena de ação, o romance, o clichêzaço mesmo. E assim, eu super entendo isso e vou te falar que eu até apoiaria se a série fosse coerente. Só que no final das contas, nem o básico a série consegue fazer. Você pode ficar deslumbrado com a cena de ação? Até
pode, cara. Eu não acho nada demais, assim, sabe? São cenas de ação ok, dirigidas ok, produzidas ok, com coreografia ok, com exceção da coreografia do último episódio, que é terrível. Só que, cara, eu não tô querendo aqui uma série super cabeça e tal. Até poderia ser, né? Mas eu não tô exigindo que a série seja uma série super cabeça. Mas, cara, tem um roteiro coerente, um roteiro redondinho, e conta essa história com cena de ação, com explosão, com romance e tal. Só que, infelizmente, pelo menos na minha opinião, essa grande aposta da Amazon foi uma grande decepção. Mas se você tiver a curiosidade de assistir, a série já está toda disponível lá no Prime Video, já foi renovada para uma segunda temporada e digo mais, viu? A Amazon já tinha falado que ela tem grandes planos para esse multiverso, né, que eles chamam de Spyverse. O que eles vão fazer? Além da série principal, Citadel, eles vão fazer alguns spin-offs com produções locais. Tanto é que se você assistir o último episódio lá no Prime Video, depois que acaba o episódio, vai passar um teaser do primeiro spin-off de Citadel, que vai ser o Citadel Diana, que vai se passar na Itália. Então, assim, o Prime Video tá apostando bastante no sucesso dessa série, é a série mais assistida da plataforma atualmente e tem bastante gente gostando. Infelizmente, eu não fui uma dessas pessoas. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é basicamente a minha opinião, e é só a minha opinião. Se você não concorda com a minha opinião, não tem problema nenhum, você pode gostar, você pode até amar essa série e tá tudo bem, gente. Mas na minha opinião, é uma série que tinha potencial de ser algo super interessante, super grandioso dentro de uma plataforma de streaming, mas ela se afunda numa utilização errada dos clichês, uma utilização péssima de revelações em cima de revelações. Os atores estão ok, a direção é ok, então para essa série, no máximo, uma nota 4. Então, no mais é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!